Esta é a Terra. É muito grande. Para podermos compreender o nosso lugar no mundo e também para conhecer o passado do nosso país, é importante sabermos localizar-nos. Os globos e os planisférios representam a superfície terrestre. Outros mapas representam partes da Terra. Um mapa tem 5 elementos obrigatórios. Na Terra, existem 6 continentes e 5 oceanos. No extremo sudoeste do continente europeu, situa-se a Península Ibérica, onde vivemos. Os seus limites naturais são o Oceano Atlântico, o Mar Mediterrâneo e os Pirineus. A Península Ibérica tem uma grande diversidade de relevo, rios, clima e vegetação natural. Montanhas, vales, planícies e planaltos são as formas de relevo mais comuns. Na Península Ibérica, as planícies predominam no sudoeste. Já no norte, centro e sudeste predominam as montanhas, mas também há planaltos. Em termos climáticos, a península fica na zona temperada do norte. Contudo, a precipitação e a temperatura variam de acordo com o relevo e a proximidade do mar. Por isso, há diferenças climáticas de região para região. O relevo e o clima também provocam diferenças nas redes e nas bacias hidrográficas da Península Ibérica. Assim, vemos que há mais rios e que são mais caudalosos no norte do que no sul. Também a vegetação natural varia em função do relevo e do clima. Podemos distinguir duas regiões principais, a Ibéria úmida e a Ibéria seca. Na primeira, predominam as espécies de folha caduca. Na segunda, as de folha persistente. O arquipélago da Madeira caracteriza-se por ter um relevo muito acentuado na Ilha da Madeira e menos acidentado em Porto Santo. O clima é temperado mediterrâneo, o que permite o desenvolvimento da floresta laurisilva. O arquipélago dos Açores tem um relevo montanhoso e um clima temperado marítimo, com elevada precipitação. Estas condições dão origem a uma grande variedade de vegetação natural. Como sabes, a Península Ibérica é habitada há milhares de anos. As primeiras comunidades eram recoletoras. Com o passar do tempo, estas deram lugar a comunidades agropastoris, como a minha. Os primeiros habitantes da Península Ibérica eram recoletores, porque recolhiam da natureza tudo o que necessitavam. Quando os recursos de uma região se esgotavam, procuravam outras regiões para viver. Por isso, eram nómadas. Os habitantes da península já produziam os seus alimentos, porque conheciam a agricultura e sabiam domesticar animais. Estas comunidades de agricultores e pastores passaram a viver sempre no mesmo local, junto a rios ou lagos. Eram sedentários. Chegaram à Península Ibérica os iberos e os celtas, povos que já sabiam trabalhar os metais. Desde cerca do ano 1000 a.C., a península foi sendo visitada por vários povos do Mediterrâneo. Gregos, fenícios e cartagineses vinham fazer trocas comerciais. Além de produtos, trouxeram-nos novos conhecimentos. Originários de Roma, os romanos conquistaram, em 4 séculos, um império à volta do mar Mediterrâneo. Por todo o império, construíram muitas cidades, como Conímbriga, onde vive. Em 218 a.C., os romanos invadiram a Península Ibérica.
Contudo, a conquista não foi fácil, devido à resistência dos povos peninsulares, como os lusitanos. A romanização efetuou-se ao longo dos 700 anos em que os romanos aqui estiveram. O cristianismo também fez parte da herança romana. Surgiu na Judeia, espalhou-se por todo o Império e rapidamente chegou à Espanha. O imperador Constantino foi quem deu liberdade de culto aos cristãos, após séculos de perseguições violentas. Por sua vez, o imperador Teodósio tornou o cristianismo a religião oficial do Império Romano. Por ser um acontecimento tão importante, o nascimento de Jesus Cristo define o nosso sistema de contagem do tempo, a era cristã. Dois povos bárbaros ocuparam a província romana da Espanha, os suevos e os visigodos. O reino dos suevos acabou por ser conquistado pelos visigodos, que unificaram toda a Península Ibérica num só reino. Antigamente, a cidade onde vivo era uma cidade cristã, do reino dos visigodos. Com a expansão do meu povo até à Península Ibérica, todo este território é agora dos muçulmanos. Chamamos-lhe Al-Andalus. Maomé fundou o islamismo na Península Arábica e registou os seus 5 princípios fundamentais no Corão, o livro sagrado dos muçulmanos. Os muçulmanos expandiram-se rapidamente e formaram um império que chegou à Península Ibérica. Os muçulmanos ocuparam quase toda a Península Ibérica. Durante cerca de 800 anos, cristãos e muçulmanos viveram momentos de paz e partilha e momentos de conflito e perseguição. A herança dos muçulmanos é visível em monumentos, no vocabulário e em culturas e técnicas de agricultura. Os cristãos que resistiram nas Astúrias à invasão muçulmana iniciaram a reconquista da península. Um dia ganha-se, outro perde-se. Aqui está mais uma batalha. Dom Afonso Henriques quer expandir o nosso país. A vitória na Batalha de Covadonga, nas Astúrias, no ano 722, foi o ponto de partida da reconquista cristã. Ao longo dos séculos, formaram-se vários reinos cristãos no norte da península. A ajuda militar de cruzados foi muito importante. Um deles, Dom Henrique, foi recompensado pelo rei de Leão com a mão da sua filha Dona Teresa em casamento e o condado portucalense. Dona Teresa governou o condado após a morte de Dom Henrique. O seu filho, Dom Afonso Henriques, reclamou esse direito na Batalha de São Mamede, 1128. À frente do condado, Dom Afonso Henriques de tudo fez para o tornar num reino independente, Portugal. A reconquista de território aos muçulmanos, na Zona Sul, fez-se durante os reinados dos sucessores de Dom Afonso Henriques. Só terminou quando Dom Afonso III conquistou o Algarve, em 1249. Em 1297, as fronteiras de Portugal, a leste, ficaram definidas, quando os reis de Portugal e Castela assinaram o Tratado de Alcanizes. Com muita determinação e esforço, Portugal tornou-se um país independente. Os reis organizaram a administração do território. Há concelhos e há senhorios, como este onde moro, e todos têm regras muito específicas.
As atividades económicas estavam relacionadas com os recursos naturais. Assim, a maior parte da população trabalhava na agricultura e na criação de gado. Algumas pessoas dedicavam-se ao artesanato e outras ao comércio, tanto interno como externo. A sociedade organizava-se em 3 grupos: a nobreza e o clero, que eram o grupo privilegiado, e o povo, o grupo não privilegiado. Todos deviam obediência ao rei. Para além dos senhorios, também havia conselhos, nos quais o povo gozava de mais direitos, registados nas cartas de foral. Esta época ficou marcada por um desenvolvimento da cultura cortesã e da cultura popular. Também foi a época da arquitetura românica, primeiro, e dos edifícios góticos, mais tarde. Podemos ver ainda muitos monumentos. No final deste período, Portugal conheceu vários problemas: pestes, guerras e fome. A morte de Dom Fernando provocou a crise de 1383-85, em que Portugal quase perdeu a sua independência para Castela. O país dividiu-se no apoio aos diferentes candidatos ao trono, mas Dom João, mestre da Viz, era quem garantia a independência. Foi por isso aclamado rei de Portugal nas Cortes de Coimbra, em 1385. O rei de Castela ainda lutou, mas a vitória dos portugueses na Batalha de Aljubarrota foi decisiva para confirmar a independência de Portugal. Os portugueses provaram o seu valor ao afirmarem a sua independência em Aljubarrota, mas foi com a expansão marítima que fascinaram o mundo. Em poucas décadas, chegaram à Índia e à minha terra, o Brasil. Os portugueses lançaram-se à expansão como forma de resolver vários problemas do país. Ceuta foi o primeiro passo desta grande aventura, que envolveu toda a sociedade portuguesa. Depois de Ceuta, deu-se prioridade à exploração de novos territórios. A expansão conheceu várias fases, sob o comando do infante Dom Henrique, durante o contrato com Fernão Gomes, no reinado de Dom João II e no reinado de Dom Manuel I. À exploração do Atlântico sucederam as viagens transatlânticas de Colombo, Vasco da Gama, Pedro Álvares Cabral e, mais tarde, Fernão de Magalhães. A descoberta da América por Colombo motivou um desentendimento entre Portugal e Espanha. Para se definir quem tinha direito àquelas terras, assinou-se o Tratado de Tordesilhas, que dividiu o mundo, definindo a área de influência de cada país. Com a chegada à Índia e ao Brasil, Portugal tinha territórios em 4 continentes. Neste império, usaram-se diferentes formas de exploração. A expansão portuguesa provocou mudanças no mundo que ainda hoje se sentem. Povos e culturas que não se conheciam passaram a contactar entre si. Os monumentos construídos pelos portugueses e os milhões de falantes de português são a maior herança desse período. Portugal expandiu-se para 4 continentes, mas a morte de Dom Sebastião provocou uma crise dinástica. Portugal foi dominado por Espanha. Estamos no período da União Ibérica, que hoje chegará ao fim. Dom Sebastião morreu em Alcácer Quibir sem deixar descendentes, pelo que foi o seu tio-avô, o cardeal Dom Henrique, quem reinou até 1580. Nessa altura, os apoios da sociedade dividiram-se entre 2 candidatos.
mas foi Filipe II de Espanha quem se tornou rei de Portugal. Iniciou-se então um período de 60 anos em que Portugal e Espanha tiveram o mesmo rei, a União Ibérica. Reinaram neste período os reis Filipe I, Filipe II e Filipe III de Portugal. No dia 1 de dezembro, em Lisboa, um grupo de revoltosos restaurou a independência de Portugal, aclamando o Duque de Bragança como rei de Portugal, Dom João IV.